Esportiva tá on, tá na sua telinha pra chacoalhar a sua quinta-feira. É hoje o dia. É hoje o dia da alegria na Vila Belmiro. Marina Buffon já está por lá para trazer tudo pra gente. Tudo e mais um pouco ela vai trazer pra gente. Quem também joga hoje é o Corinthians. Você vai saber os detalhes da partida por aqui. Tem ainda a derrota do São Paulo pro Internacional. Será que esse tropeço preocupa para a final da Copa do Brasil? Bom, se for problema para o Tricolor, também é para o Flamengo, que foi derrotado ontem pelo Atlético Paranaense. O Gazeta Esportiva está com novidades do Palmeiras, um novo capítulo do mal-estar entre Leila Pereira e as organizadas. Você aí de casa, fique com a gente, porque também nós temos esta dupla que, olha... Tem bomba hoje? Tem bomba hoje? É, você que sabe, Salazar. O Salazar tá dos nossos. Agora que eu entendi. Você trouxe doce da Piquinha? Era dessa bomba que eu tava falando. Ah, não trouxe. Gente, olha que então, olha só, Osmar Garrafa daqui com tudo. Thiago Salazar tá aqui no vão. Você do outro lado tá aí com a gente. Dona Maria Helena, obrigada por todos os presentinhos que a senhora mandou pra mim, pra minha família, pra nossa equipe aqui. A senhora é maravilhosa, adorei conversar com a senhora hoje por telefone com o Toninho. Gente, nós vamos num pé, voltamos no outro. Antes tem dicas. Rapidinho. Acabou a sua saudade, acabou a minha saudade, a gente tá de volta. Olha só, estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, já tem o Alex lá, beijo pra você. Mandem superchats pra gente, tá bom? No último jogo antes da final da Copa do Brasil, o São Paulo levou a virada do Inter. Vamos assistir como que foi o jogo. A data FIFA acabou, o Brasileirão voltou e o torcedor São Paulino pôde matar saudades do tricolor e se estressar um pouquinho também. Isso porque o São Paulo até que começou bem e após o pênalti esquisito cometido pelo goleirão Kehler, Caleri abriu o placar. Embalo tricolor para o segundo tempo? Que nada! O Inter foi para cima e após o vacilo da defesa, Bustos deixou tudo igual. A pressão colorada seguiu forte. Rafael brilhou para evitar a virada nesse chute do Maurício. Mas não conseguiu interceptar a paulada do René, que bateu cruzado de fora da área, decretando a virada do Inter. O foco agora do tricolor é... Já sabe, né? A final da Copa do Brasil, domingo, Maracanã, o Flamengo pela frente. Não é isso, Dorival? O jogo do domingo é um outro momento, uma outra característica. Eu tenho certeza que tanto os jogadores do São Paulo quanto do Flamengo estão esperando como ninguém por esse momento. Teremos aí dois grandes jogos, duas grandes equipes do futebol brasileiro e, sinceramente... O passado, para mim, em relação a esse pequeno histórico, não tem problema nenhum para o jogo dessa semana. O que nós teremos aqui está muito focados, muito determinados e prontos para dois jogos importantíssimos na história do clube e de cada um de nós que aqui estamos. E aí, pessoal, o que vocês acharam do jogo? Então, boa noite, Michele, Salazar, galera acompanhando a Gazeta Esportiva. São Paulino, para ficar animado para a decisão, tem que assistir o jogo do Flamengo. E flamenguista, para ficar animado para o jogo da decisão, tem que assistir o jogo do São Paulo. Nossa, é tão porque ruim. foi, não falou, não serve de nada. Porque não dá nada para a final. Não é bem assim. Dorival, né? Eu entendo que para o lado do São Paulo, o Salazar, foi menos impactante. Claro, com Do certeza. Flamengo, não. Do Flamengo, lá está realmente uma confusão muito grande. A gente vai mostrar também o Flamengo, Você observa, inclusive, o time do Flamengo perdido em campo. O problema do São Paulo, Garrafa, é só futebol. O problema do Flamengo vai muito além do futebol. É isso. Então, ou seja, é menos impactante em pensando em decisão para o São Paulo em relação ao Flamengo. Com certeza. Porque o Flamengo tem problemas a resolver dentro de campo e fora de campo. São mais difíceis do que os de campo. Ontem criou-se até uma expectativa da saída do São Paulo e depois daquele amasso que foi 3-0 para o Atlético Paranaense. E já o São Paulo, não. Precisa realmente corrigir algumas situações. Tem esse problema do Arboleda, tem alguns problemas internamente. Mas decisão é decisão, né, Michele? Daí vai sair um campeão, né? Sim, eu tô com... Boa noite mais uma vez para quem nos assiste. Eu tô com o Dorival nessa, os jogos de ontem, a gente pode ficar aqui falando que deu certo, que deu errado, mas pro jogo da final não vale nada.
ter perdido. Ah, poxa, perdeu mais uma fora de casa, o São Paulo não consegue vencer fora de casa. Tá bom, para final não vai valer nada, é outro espírito, é outra vontade, é outro tipo de jogo, é mata-mata. Enfim, eu acho que esse jogo, eu tô com o Dorival nessa. Tem nada a ver com o jogo que a gente vai ver domingo no Maracanã. Agora, o São Paulo tem alguns problemas crônicos, na minha opinião. Um deles é jogar fora de casa e outro, para mim, o principal do que a gente viu ontem no Beira-Rio. É essa cabeça de área. Olha lá, olha a tabelinha que a gente está vendo na entrada da área do São Paulo. Você está vendo? Isso aconteceu o jogo inteiro ontem. E isso aconteceu muito contra a LDU no jogo de ida. Então, Salazar, assim, tem um problema Salazar, aí. mas espera um pouquinho, mas então, quando você fala, o Dorival falou que não tem nenhuma relação. Tem relação. Não, o resultado. Né? Ele está se referindo ao resultado, ter perdido o jogo. Mas então, eu não sei. Ter perdido o jogo. Eu acho que ele tem que o usar fato o de jogo. perder o jogo passa por esse desempenho dentro de campo. É que eu acho que a análise tem que ficar ali do acertos e erros que a gente pode melhorar, ajustar para a final. Mas assim, ter perdido o jogo não vai mudar em nada pro São Paulo. Perdido não, mas... Acho que foi isso que o Dorival quis dizer. É lógico, é o discurso politicamente correto, ele não podia dizer outra coisa. Ele não podia chegar lá como derrotado já para a decisão, ele vai ter que levantar o astral desse time. O São Paulo tem que entender isso, a gente viu o Lucas pela ponta esquerda, uma novidade, o Lucas pela ponta esquerda. Não acho que ele foi mal, mas eu prefiro o Lucas pela ponta direita. De repente o Dorival se convenceu disso ontem. Ele não foi mal, mas acho que ele rende mais na ponta direita. Mas o próprio Lucas falou que ele gosta de jogar por dentro. Que ele prefere se dar melhor por dentro. Que ele vem da direita pra dentro. Ele fala, gosta de pegar na ponta, que eu corro pra dentro. Por dentro. Ontem ele começou na ponta esquerda. Ah, sim. Você entendeu? Então, assim, de repente é o Dorival testando. Deixa eu ver aqui como é que dá. Será que na final como é que eu uso? Acho que pra mim ficou provado que ele tem que usar na direita vindo pra dentro. São Paulo chega menos machucado. Bem menos. O problema do São Paulo é campo. Menos machucado pra decisão. Principalmente essa cabeça e sabe de área. O que eu acho? Mas sabe o que eu acho? A gente vai mostrar o Flamengo daqui a pouquinho. O Flamengo é time que joga quando quer. É isso aí. Entendeu? Então não dá pra ficar se baseando Pro São Paulo é ótimo que o clima esteja ruim. Porque se o problema do Flamengo fosse só campo, aí ia ficar muito difícil pro São Paulo. Bom, a festa de gala do nosso futebol está chegando. Pois é, dia 10 de dezembro vai ao ar a 20ª edição do troféu Mesa Redonda, 20 anos do Oscar do futebol brasileiro. Os grandes craques da temporada vão marcar presença na TV Gazeta. Logo mais você vai poder escolher todos os protagonistas da nossa atração através da votação no site, que em breve eu vou informar. E vamos descer a serra? Vamos lá falar com a Marina Buffon na Vila Belmiro? Boa noite, Má. O torcedor do Peixe vai pegar chuva por aí? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Tá chovendo, tá? E tá um pouquinho friozinho, mas assim, nada que precise colocar uma blusa. A gente vê, eu tô aqui tranquila, mas a gente tá no coberto, porque quando a gente chegou, há mais ou menos umas 2 horinhas aí, tava caindo uma bela chuva. E agora, vou mostrar para vocês aqui, vou pedir pro Wilton mostrar. O campo aqui do Santos tá bem condicionado, tá caindo uma chuvinha fina e os goleiros estão fazendo aí os seus aquecimentos. Daqui a pouquinho o time do Santos e o time do Cruzeiro também entram em campo para fazer os últimos ajustes para a partida que vai começar às 7 da noite, valendo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos que precisa vencer para sair da zona de rebaixamento e também contar com uma derrota do Bahia. O Bahia que vai enfrentar o Coritiba às 8 da noite lá no Couto Pereira. Então, com essa soma de resultados aí, se o Santos vencer aqui, o Bahia perder ou até empatar lá no Couto Pereira. E nesse momento, então, a gente vê o time do Santos entrando aqui. Estão vendo esse barulho que a torcida está fazendo? Pois é, esse é o barulho que qualquer torcedor está fazendo aqui quando qualquer coisa relacionada a Santos acontece. A torcida está apoiando bastante o Santos nesse momento aí de muita imprevisibilidade, muita dificuldade. O Santos, que está na zona de rebaixamento, entrou naquele jogo contra o Fortaleza e desde então não saiu mais. É o primeiro que abre ali a zona do rebaixamento, né? Então precisa vencer hoje para tentar sair. Vamos passar a escalação oficial que saiu agora a pouquinho? Vamos lá colocar na tela então a escalação do Santos, que vai a campo contra o Cruzeiro com João Paulo, Júnior Caissara, João Basso, Messias e Dodô, Rodrigo Fernandes, Nonato,
Jean Lucas, Lucas Braga, Mendonça e Marcos Leonardo. Lembrando que o Soteldo está suspenso. Vocês lembram, né, que deu uma polêmica toda ali. O Soteldo, então, está suspenso, não joga hoje, mas temos o retorno aí do Lucas Braga, do Dodi também. Enfim, esse é o time do Santos, então, para enfrentar o Cruzeiro daqui a pouquinho. E uma informação, Mi, muito legal, aqui teve agora há pouco uma homenagem para o Cosmo Damião, que foi o fundador da torcida jovem, uma torcida uniformizada aqui do Santos. Ele faleceu no final de semana passado. E agora a arquibancada, que onde ficam as organizadas do Santos, vai passar a se chamar a partir desta quinta-feira Cosmo Damião. Tá bom? Boa noite para vocês e amanhã eu trago tudo desse jogo. Legal, Má, muito bom. Olha só, o Soteldo não joga nesse jogo Tá porque suspenso. indisciplina. Foi expulso. Indisciplina foi expulso, ato de indisciplina foi expulso, está suspenso. Para mim é o seguinte, são 3 finais pro Santos. A gente vai descobrir. Hoje, se ele ganhar hoje e o Bahia empatar, ele já tá fora da zona. Aí tem que pegar na tabela. Ela falou. Não, ela falou então é isso. isso. Não, Pelo então menos é empatar. isso. O ideal seria o Bahia Mas perder. a questão para mim é o seguinte, o Santos pega hoje Cruzeiro, próxima rodada Tem que pega o ganhar. Bahia e na outra é o Vasco. É Cruzeiro, Bahia e Vasco. Tem O que Santos ganhar. tem 3 finais de Copa do São Mundo os para confrontos fazer. diretos Tem dentro que ganhar. das Confrontos equipes que estão diretos. brigando ali, né? Dependendo do que acontecer nessas 3 rodadas, vai dar para bater o martelo aqui se o Santos cai ou não cai. E aí, hoje, teu palpite? 0-0. Aí é ruim, hein? Não vai 1x0 ser. Santos, vai. Vamos na fé, Peixe. 1x0, Peixe. 1x0 Peixe. Tá? Então aí tá a escalação. Cruzeiro não ganha há 2 meses. João Paulo, então hoje Segura mais também um não pouquinho. ganha. Vai, vamos torcer pro Santos. Só dá uma moral aí, só segura um pouquinho aí. João Paulo, Caissara, João Basso, Messias e Dodô. O time tem o Messias, então vai dar certo. Fernandes, Nonato, Jean Lucas, Lucas Braga, É impossível. Mendonça e Marcos Leonardo. É esse aí, Marcos Leonardo vai fazer o gol, tá? Cruzeiro, Bahia e Vasco, o bom pro Santos é que 2 são na Vila Belmiro. Contra o Cruzeiro hoje, contra o Vasco, os 2 jogos na Vila Belmiro. Tá. 3 finais, depois fica difícil. Saiu a escalação do Corinthians. Põe na tela para fiel torcida ficar feliz nesse dia que tá chovendo, que é bom chover também. Cássio, Léo Maná, Bruno Mendes, Gil, Caetano, olha, Gil, Caetano, Gil e Bidu. Moscardo, Juliano e Juan. Pedro e Yuri Alberto, que estava lá em Campos do Jordão com a família. Gostaram da escalação? Eu não gosto desse sistema tático. Todas as vezes que o Luxemburgo utilizou o Corinthians com 3 zagueiros, à exceção daquela partida contra o Galo na Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu a vaga nos pênaltis e tudo mais, todas as vezes que ele utilizou fora aquele dia, não deu certo. O Corinthians já teve que refazer essa estrutura durante os jogos. Contra o Del Valle, o Corinthians não viu a cor da bola quando tentou assim enfrentar o Del Valle lá fora de casa, acabou eliminado da Copa Libertadores da América. Eu particularmente não gosto, assim como não concordo com o Juan de titular e o Wesley no banco de Nossa, reservas. tá negativo, Salvador. Enfim, não gostei nem um pouco da decisão do Vanderlei Luxemburgo, que inclusive poupou alguns jogadores para hoje, mesmo depois de 10 dias de data FIFA. Ou seja, mais uma vez, as decisões de campo do Luxemburgo Poupou não me quem? agradam. Renato Augusto, Fábio Santos, Fagner, toda essa turma aí, condicionamento ali, trabalho no campo, treino. Não podia poupar, né, gente? Vamos combinar. Opinião. O Corinthians Mas tem que aí ganhar já jogo, a gente Rafa. não acompanha o treino, não não dá acompanha pra o treinamento, a gente não sabe se é uma determinação do departamento de fisiologia e departamento médico, um planejamento para que eles possam enfrentar o Grêmio e já posteriormente pensar um pouquinho Depois na de partida contra o 10 Fortaleza. dias? Mas Sem jogos? Não sei. Ah. Mas então, eu não sei, ô Salazar, é tudo. Aí depois vem o Gabigol na coletiva onde fala, vocês não sabem nada. É claro, vocês não abrem um treinamento e aí fica difícil. Aí cada um começa a falar o que Fala pensa. o que quer, ouve Agora, o que não deve. eu tô com o Salazar, desses jogadores todos que estão aí, o Wesley, pra mim, tem que ser titular. Não dá pra imaginar o E Wesley. o Pedro no banco. voltou a ser titular, você viu que coincidência? Aí aparece o Pedro Você depois viu? daquela cobrança que teve, Você falou. que teve lá da parte política do clube. Mas eu não consigo entender o Wesley não ser titular nesse time que tá por aí. O Yuri Alberto vai continuar sofrendo lá na frente, porque eu olho para esse meio campo do Corinthians aí, não vejo como a bola chegar redondinha lá pro Yuri Alberto. Tem um pra você aqui, ó. Ó, justificativa oficial do Corinthians, Vamos tá? lá. Fábio Santos, Fagner e Renato Augusto não vão pro jogo, por quê? Vão fazer treinos específicos dentro de um processo de condicionamento. Então estão fora de forma, Então tá dizendo que os caras foram preservados. Não, Ponto. estão fora de Agora, forma. ser preservado depois de 10 dias sem jogar... Mas eles estão fora de o forma, Renato Augusto Salazar. já não jogou contra Ele o tá Derby. Então o Renato Augusto já tá 15 dias sem jogar. Mas muita coisa, mas gente, tá pelo claro amor e de evidente, gente, que o Renato Augusto ele Não, tem o algum Renato problema tudo sério. bem. Agora Né? o Fagner, tudo bem, Mas, voltando de lesão. então, Enfim, problema- Fausto, incômodo na parte anterior da coxa.
bem. O Corinthians é um time envelhecido, Quem tem a explicação para cada um? Tem, para cada um. Então, peraí, Fausto. Olha lá, o Fausto, incômodo na parte anterior da coxa direita. Lesão. Fábio Santos, Fagner e Renato, treino específico dentro Fora de um de processo forma. de condicionamento. Treino Rony, específico, né? É porque tá sem tá sendo condicionamento. preservado, Bota pro jogo para pegar o Rony, condicionamento. transição, entorse no tornozelo. Giovani, Meu o atacante, padrasto. recuperação de lesão muscular anterior da coxa. Quem, Giovani? O Rony, esse. Esse é o Giovani. O Vanderlei gosta demais do Juan, eu realmente não vejo absolutamente Tá nada. jogando nada e o Wesley que tava bem muito saiu em do baixa, time. né? E o Wesley? Agora, O Wesley não tem explicação. Ele pôs o Wesley no, O Wesley tá banco, ninguém sabe Não, por quê. Aí sim, o Wesley no banco é a opção dele. O Pedro, O Wesley é a opção Pedro dele. nem vinha sendo Salazar. relacionado. 2 meses sem jogar, de repente vira titular. O Wesley é a opção dele. Aí a opção dele eu discordo. Entendo que se o Corinthians tem alguma chance de fazer alguma coisa é quando o Wesley tá em campo. E o maior erro pra mim é esse sistema aí. Olha, a não ser que nesses Por quê? 10 Que dias tem ele tenha esse treinado muito, mas o que eu acho que não aconteceu porque o Bruno Mendes nem estava aqui, né? Você tá dizendo assim que esse time Ah, sem forma de jogar, cruzamento. a forma de Detalhe, jogar. o Matias Rojas está fora. O Matias Rojas nem viajou. Não viajou porque chegou da seleção. Chegou da seleção, mas ele não tinha jogado. Parece que ainda está sentindo o tornozelo. É possível. Mas ele não entrou aqui. Na lista da assessoria do Corinthians, o Rojas não é uma justificativa. Quando a assessoria não manda justificativa, é uma opção do treinador. Porque ele não treinou com o time, o Salazar. Mas o Bruno Mendes também não. O Bruno Mendes chegou e foi não tinha direto. outro, né? O Bruno Mendes viajou e foi direto. Enfim. Os dois eram titulares, os dois viajaram e foram direto. Mas se um tá Só que com o Rojas... Você falou que ele o Rojas tá com dor no pé? Difícil Mas ele imaginar. foi viajar para jogar pela seleção. Difícil imaginar, pode até acontecer, mas difícil imaginar uma vitória do Corinthians lá no Ceará com esse time aí. Bem difícil. Vamos ver. Palpite? Palpite, 2-0 Fortaleza. Quer uma curiosidade? Palpite, Salazar? Esse jogo, olha, eu acho que o Corinthians no máximo empata ou perde. Não, palpite. Palpite? 2-1 Fortaleza. Pra mim é 1-0 Fortaleza. Ó, detalhe. Cássio, Ou Bruno 2 a Mendes. 0, hein? Olha isso. Cássio, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo, Gil, Caetano, Bidu, Moscardo, Rony, Juan, Biro e Yuri Alberto. Todos esses estão pendurados. Quem é o Piro? Biro. Ah, o Biro. Todos Piro. eles pendurados, ou seja, o Corinthians contra o Grêmio, dentro de casa, pode ter um problema de escalação, hein? Gente Difícil. do céu, que situação. É bastante gente pendurada. Olha, quando a gente acha que o Corinthians vai fazer alguma coisa que a gente não entende nada. O Luxemburgo não se ajuda. Quem gente. sabe a voz da Sinceramente. experiência nos ajude nisso? Mestre Alberto Helena Júnior, vamos lá na telinha. Expectativa para esse jogo do Coringão contra o Fortaleza. Olhar de mestre. Vai, Corinthians! Na verdade, o Corinthians vai a Fortaleza esta noite em busca da trilha que o leve ao equilíbrio perdido há muito tempo. Mas talvez seja o caso de escolher a via contrária, apostar no desequilíbrio para achar a rota certa. E isso depende muito do Luxemburgo dar uma espiada em seu brilhante currículo e voltar ao tempo em que era um jovem e destemido técnico de futebol. Aquele que botava seu time para cima do adversário sem medo dos riscos naturais. Ao passar dos anos, faz com que o sujeito acumule experiência, o que é muito bom. O diabo é que com a experiência vem o esquecimento, o que é uma tragédia. Beijos, minha querida, minha esperança perdida dos tempos que não voltam mais. Ai, mestre, não se fazem mais homens como o senhor. Que saudade. Te amo, mestre. Olha, assim, o senhor falando desse jeito, você sabe que a gente gama, né? Ô, mestre, tanta história, né? Beijo, meu amor. Vamos falar sobre a Tartaruga Ninja, vai? Que agora eu preciso beber uma água. Aliás, a minha filha assiste Tartarugas Ninjas, tá? Eu não sou um cara... Eu sempre assisti o desenho, o novo filme eu não vi. Mas hoje em dia não passa mais. Nem tem, acho, desenho na TV não, aberta. você joga lá nos streamings, tem sim. Aí é legal. E para decisão Eles são muitas Tá no armas cinema. mesmo, né? Isso é importante, são a gente detalhes. está debatendo isso lá na mesa agora, né? Na nossa reunião para o mês aí, fechando um VT especial aí, a gente está... E claro, o São Paulo tem as deles, o Flamengo tem... Só que também o Flamengo tem uma bomba poderosa lá dentro chamada Sampaoli.
é aquele que coloca tudo a perder. É o cara que pode estragar tudo. Ele pode estragar o Mestre tudo. Splinter dele. Pra mim não é surpresa. Pra mim não é surpresa. Eu sempre falo do gato fogueteiro e tal. A pessoa, não, Gafo, você pega no pé do Sampaoli. Ah, ele levou o Santos a vice-Brasil. Gente... Olha, é raro eu concordar com o Garrafa, mas nessa questão do Sampaoli eu assino embaixo. Desde o começo não vou deixar você assinar nada. A folha é minha, você fala o que você quiser. Milagre. Rapaz, eu nunca entendi, mas desde que ele chegou, eu nunca entendi essa tara pelo Sampaoli. É que eu acho que deve ser o Flamengo o último brasileiro a ele enganar. Porque é brincadeira, né? Daqui. Agora, a questão de... Eu entendo assim, o São Paulo tem mais time que o Flamengo no quesito coletivo. Acho que a força do São Paulo como time em campo, os 11 ali, a parte coletiva do São Paulo Flamengo? É melhor que o Flamengo. A organização do São Paulo, para encarar um jogo desse, o quadro anímico, a relação com a torcida nesse momento, essas são as armas do São Paulo. Eu amo o time do São Paulo, doutor Fábio Novinho, um beijo. Dorival Júnior, gosto de você. Mas, gente... Não, mas, Mia, eu tô querendo dizer no sentido de organização coletivo, e preparação para um jogo. Eu também acho que é o Flamengo. Porque o cara do São Paulo, pra mim, é o Lucas. Ele é o cara que individualmente pode decidir e tal. Mas a questão anímica, a questão com o Morumbi, com a torcida nesse momento e tudo mais. O Flamengo, ele só tem uma arma, que na verdade não é uma só, né? Que é o aspecto individual dos seus jogadores. Ponto. O Flamengo tem várias armas. A primeira é o Maracanã. A segunda é o Gabigol. Isso aí não quer dizer nada. Desculpa, mas isso aí não quer dizer nada. São Paulo tem Morumbi aqui. Isso não quer dizer nada. São Paulo tem o Morumbi aqui, o Flamengo cansou de sofrer lá no Maracanã. Assim, as armas dos dois times. Então é o seguinte, a gente não estamos combinando aqui. Então, a gente vai mostrar as armas dos dois times já. A arma do São Paulo e a arma do Flamengo. E aí você e a gente também vamos decidir juntos aqui quem tem mais armas. O Flamengo tem os jogadores, ponto. É o aspecto individual que pode decidir para o Flamengo. É o cara ali dar um drible, um chute, um não sei o quê. É o aspecto individual que pode decidir para o Flamengo e mais nada. E o futebol é coletivo. Os jogadores vão cumprir aquilo que o Dorival pediu. E o Dorival, ele sabe o que está fazendo. Você vê em um dos gols, não sei se primeiro, segundo ou terceiro, que o Flamengo toma, a linha, ela não há uma linha. Estão todos os jogadores do Flamengo perfilados. Se a gente tiver o gol, filho, estão todos os jogadores do Flamengo perfilados, né? Mas tudo assim, fora de ordem, não formando nenhuma nem duas linhas. E o Gerson dando condição. Ele praticamente, isso é falta de treinamento. Sim, falta de treinamento. Entendeu? Então o São Paulo tem que se aproveitar desses erros coletivos, desses erros de posicionamento que o Flamengo vai apresentar para tentar fazer um bom resultado lá e trazer a decisão para cá. E do aspecto anímico, Garrafa? Emocionalmente, como é que tá? Sabe o que ia ser legal? Dorival chega antes do jogo, ir lá em cada jogador do Flamengo. E aí, os jogadores vão lá falar com ele, aconteceu, Michel. Isso aconteceu no último São Paulo e Flamengo, isso aconteceu. Os jogadores fizeram isso, a imprensa fez isso depois, lá na coletiva, aqui no Mesa Redonda a gente mostrou. Sim. A gente estava com o Dorival lá no Maracanã, né? A imprensa, né, clamando a volta do Dorival Júnior. Quem tem mais armas? Olha lá. Olha lá, dá uma olhada. Quem tem mais? Quem é favorito aí? Parece o Mestre Yoda. No aspecto individual, sem nenhuma dúvida, é o Flamengo. Mas o que eu quero dizer é que o Flamengo depende 100% de alguns jogadores decidirem a parada. Ponto. Se depender de organização, estado anímico, confiança, se depender dessas coisas, já era. É Lucas, Everton Ribeiro, Caleri na direita, Lucas e Bruno Henrique. Quem é esse primeiro aqui? Caleri. Esse é Caleri, Lucas. Ali é Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Quem tem mais armas de um lado? Quem? Pra você. Não, mas aí você tá falando, arma que você tá querendo dizer, jogador? Ali, não, jogador é o Flamengo. Jogador é o Flamengo. Mas Lucas Moura é uma bela arma, hein? Lucas Moura. Dorival é uma bela arma. Vamos trazer. Mas precisa fechar o meio de campo, viu, Dorival? Não adianta só fechar mesmo, vai ter que parar aquele lado esquerdo do Bruno Henrique. Não, mas meu amigo, o São Paulo, ali a entrada da área do São Paulo é inacreditável. Quero ver o Rafinha parar o Bruno Henrique. Chega, Silver. Chega aqui, Silver. O que você traz pra gente? Primeiro, eu queria, antes de você falar do Verdão, você viu o que o Salazar falou? Você acha que o São Paulo realmente tem o quê? Um time melhor que o Flamengo? Mais preparado. Tem o futebol mais preparado do que o Flamengo? Como time, confiança, estado anímico, organização. Tem tudo a mais. Eu acho que o Flamengo tem tudo a mais se quiser. E o São Paulo vai ter que ser também na garra, na força, na luta, na fé. Fala aí o que você acha, porque você... São Paulino como é e palmeirense meio a meio aí, fala, Silvio. Não sou meio a meio, eu sou São Paulino, mas eu respeito muito o Palmeiras e o momento que o Palmeiras está vivendo e eu sou fã do Abel Ferreira, ponto. Não misture as coisas. Vou concordar com o Thiago Salazar.
O Flamengo tem muito mais qualidade técnica na questão individual. Tem vários jogadores que podem decidir, mas o São Paulo não conseguiu reunir essa qualidade. O São Paulo também não está jogando grande coisa. Aliás, eu tô fazendo aqui um cálculo. Quem vai chegar pior para essa final? Se é o Flamengo ou se é o São Paulo, porque é um absurdo o que está acontecendo. Mas acredito que o São Paulo tenha realmente mais conjunto se encaixar aquele jogo, por exemplo, que foi um oásis no deserto diante do Corinthians, no jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Agora, nesses jogos contra o Flamengo. Agora, se os caras do Flamengo estiverem inspirados, vai ser difícil segurar, Michele. Posso falar do Palmeiras já? Os caras fecharem igual os jogadores do Corinthians faziam antigamente, porque isso é coisa de antigamente, você sabe, Garrafa, que o Dinei conta. Se junta todo mundo e fala assim, galera, agora é com nós aqui, vamos fazer isso. Se rolar isso, o Flamengo ganha com sobras. Então, é você eles depende quererem. 100% disso, é isso que eu quero dizer. O futebol tem várias variantes, tem vários pontos que mexem num jogo. O Flamengo depende 100% de um. Esse. Se eles quiserem. É isso aí. Bom, fala agora, Silver, e a tia Leila, hein? Qual que é a confusão da vez? Calma, só mais um complementinho antes de falarmos da titia Leila. O São Paulo tem um cara que pode decidir. É o Arboleda, que não vai... Tô brincando, Garrafa. Eu gosto de provocar o cara. É o Lucas Moura, esse cara aí decidiu contra o Corinthians, gente. E ele decidiu outros jogos. Esse tem nível para resolver, botar a bola debaixo do braço e trazer o título para o São Paulo. Aliás, foi embora daqui sendo campeão na Sul-Americana, pode nessa volta ser campeão da Copa do Brasil, tirando o São Paulo da fila da Copa do Brasil. Agora sobre o Palmeiras, antes da titia Leila, vamos falar do time, Michele, que joga amanhã contra o Goiás, em casa, Allianz Parque, 9h30 da noite, Campeonato Brasileiro, força máxima disponível. Gustavo Gomes já retornou, os outros 3 de seleções também. O Abel vai ter a força máxima disponível porque o Dudu está machucado, só ano que vem, já sabemos dessa história toda. Aí o Abel tem as soluções dele que ele pode encontrar avançando o Mike pela direita, ele pode colocar 2 laterais pelo lado esquerdo também, Vanderlan e Piquerez, de repente dar uma oportunidade para o Endrick sair jogando, trocando ali, invertendo um pouquinho com o Rony. Enfim, são algumas das possibilidades na ausência do Dudu. Na zaga, desfalque certo, Murilo suspenso, mas o Gustavo Gomes está retornando, deve formar a dupla de zaga com o Luan. Aliás, 2 jogadores que foram sondados nessa janela de metade de ano para deixarem o Palmeiras, permaneceram ao menos até o final da temporada. Os 2 ficam aí, promessa da titia Leila, não vem dos meus pilares, principalmente o Gustavo Gomes, que recebeu uma proposta muito mais do que generosa da Arábia Saudita. Agora, falando especificamente da presidente do Palmeiras, ela conseguiu nos últimos dias uma medida de proteção na justiça, ou seja, em relação à Mancha Verde, 3 integrantes da Mancha Verde citados nesse processo, o presidente da Mancha Alviverde e 2 vices, que não podem se aproximar da presidente do Palmeiras. Raio, limite, distanciamento de 300 metros. Seja na casa dela, seja na porta da Crefisa, tudo isso por conta daqueles protestos que rolaram no dia 22 de julho, na sede da empresa da Leila. A Mancha Verde foi lá, outros torcedores também protestaram. A Mancha alega que não fez nada de errado, que ela respeitou a lei, está dentro da Constituição, protestou, claro que algumas palavras mais fortes e tal, só que o juiz detectou gente ameaçando a Leila de morte ali, porque transmitiram ao vivo esse protesto na internet, e teve gente lá falando bobagem, vão matar, ou isso, não sei o quê. Então, distanciamento. Se os caras furarem esse distanciamento, eles podem ser presos, Michele. Ó que ponto chegamos. Lembrando que Leila e Mancha Verde eram aliados, mas romperam a relação. Vamos falar sobre a decisão da Copa do Brasil? Essa final promete muito, ainda mais porque ambos os clubes têm pontos fortes, têm pontos fracos e vivem fases diferentes. O que será que vai pesar mais na hora H? O Flamengo defende o título. É o atual campeão da Copa do Brasil. Aliás, é o maior finalista da competição e tetracampeão ao longo dos tempos. Levou 4 troféus para a Gávea. A gente encara como se fosse a nossa primeira, porque queremos muito esse título e vamos enfrentar uma excelente equipe, né? A gente sabe da dificuldade que vai ser.
Já o São Paulo não disputava a decisão há 23 anos, quando foi finalista pela última e única vez até então. É a taça que falta na sala de conquistas do Clube da Fé, inédita para o tricampeão da América e do mundo, e que vive anos de pouca fartura. A verdade, para nós, é um acontecimento que o clube não tem faz 20 anos. Chegar uma final de Copa do Brasil, um título inédito que falta para a vitrina do clube. Para nós, estar aqui hoje é muito representativo. Quem fatura essa? Vamos ao top 3 motivos? 1. Fator campo. Tá bem equilibrado para esse duelo que se avizinha. Se o Mengo vai lotar o Maracanã com a nação rubro-negra e fazer aquela festa linda nas arquibancadas do estádio Mário Filho, a galera tricolor promete entupir o Morumbi no jogo da volta e transformar o Cícero Pompeu de Toledo num inferno vermelho, preto e branco. É Maraca bombando pra lá e Morumba chacoalhando pra cá. Empate técnico, vai. 2. Elenco. O do Flamengo é mais caro e refinado que o do São Paulo, que mudou de patamar ao contratar recentemente o Lucas Moura e, por que não, o Rames Rodrigues? Mas que tem mais craque e qualidade no ninho do Urubu, aparentemente tem mesmo, né? E se um é comandado pelo excêntrico, difícil e meio doidão Jorge Sampaoli, o outro tem como chefe um paizão, boa praça e conservador, Dorival Júnior. Cara mais simples, nessa aí sou mais Dorival. Muito mais importante do que uma conquista pessoal seria a conquista de um clube. Para mim, isso tem muito mais valor. 3. Ambiente. Convenhamos, a energia no vestiário de São Paulo tá bem mais positiva, grupo unido, do que no do Mengo, trincado. Teve até soco na cara outro dia e demissão. Isso sem falar na pressão da torcida do Mengão, pistola com jogadores tipo Gabigol, Festinha, Marrento e tal. Diretoria e presidência. Copa do Brasil virou obrigação. Não que não seja pro São Paulo, mas a barra tá bem mais pesada na Gávea. Pros lados da Barra Funda, o sentimento é muito mais de sair da fila. E aí, tem favorito pra você? E quem diz que favorito ganha jogo? E que jogos serão esses dois, hein? Hein, meus amigos, amigas, inimigos, simpatizantes? Para você, Salazar, a maior arma do São Paulo, a maior arma do Flamengo e depois a pergunta eu estendo para o Garrafa. A maior arma do São Paulo é o conjunto e a maior arma do Flamengo são os jogadores. E para você? E o São Paulo, além, eu concordo com o querido Salazar, já discutiu isso lá atrás, só que a gente tem que tomar cuidado e, claro, o Rafael ele tem feito boas atuações, mas tem falhado em alguns momentos. No jogo de ontem contra o Inter, se a gente observar, e vou até dar a fonte aqui, ó. Todo mundo falou que foi um golaço. Eu vou até falar, foi o Veloso hoje, o Veloso lá no... Falhou? Olha lá, a entrada da área. Olha a hora que ele sai. Quando ele sai, a bola já tinha ido, cara. Sim, sim. Quando ele sai, se você vai vir em câmera lenta por trás, quer ver? Falha. Por trás, ó. Falhou. Meu, mas a reação dele, não. Ó, a hora que ele vai sair agora. Quer ver, ó, agora ele sai. Aí já foi. A bola já foi, pulou atrasado. E pra mim, repara, eu tô falando aqui desde o começo do programa, a entrada da área. Esse jogador, ele pega a bola, ele toca na lateral, ele recebe. Não 2 erros aí, então não. A entrada da área do São Paulo. Ó, de novo, Salazar, ó. Agora ele sai, já foi. Pra mim o Rafael falhou. Até na câmera lenta tá devagar. Então, mesmo erro daquele gol do Hulk no Morumbi, lá no meio da rua, demorou pra pular e tomou o gol. Por que a gente resgatou essa imagem? Porque numa decisão e contra um adversário fatalista como é o Flamengo, todo detalhe é importante. Ou seja, o Salazar ele falou, ó, não pode dar liberdade para o jogador dominar, preparar o chute e bater. Houve uma falha ali nessa intermediária, nessa batida. De goleiro, o Flamengo a falha do goleiro. O Matheus Cunha lá. Futebol é um campeão se faz nos detalhes. Esses detalhes são preocupantes aí. Boa sorte ao Rafael. Bom, Corinthians começa hoje uma sequência de jogos importantes. Vamos lá. Hoje, como todo mundo sabe, o Timão joga contra o Fortaleza. Segunda é a vez de encarar o Grêmio. Jesus. Aí depois, o Timão pega o Botafogo no Neoquímica Arena. Senhor. Em seguida, respira que o adversário é de novo o Fortaleza. Dessa vez, pela Sul-Americana.
Agora, olha só o que vem depois, Rafa. Bebe água, porque é clássico contra o São Paulo. No Morumbi. Antes do duelo de volta contra o Fortaleza da Jesus. Sul-Americana. Então, assim... Sem semana livre, hein? É tudo assim, jogou 3 dias, joga 3 colado dias, no joga. outro agora, né? Colado no outro. Tem viagem, tem clássico, tem jogo contra o líder, tem jogo atrasado contra o Grêmio. E outra, e a proximidade com o rebaixamento, o jogo atrasado contra o Grêmio já é na segunda-feira, aí acaba aquela história, tem um jogo a menos. O Corinthians não tem o luxo de falar, vou focar na Sul-Americana. Não dá, tem. porque É só a zona de rebaixamento titular, está ali. força máxima em todos, o que faz? Agora, olha lá, brincadeirinha, então... Vai, vamos fazer jogo a jogo? Dá tempo? Vamos Dá lá. pra abrir o telão? Porque essa letra é muito fininha, né? Olha lá, tem que pôr esse bold. Hoje ele já deu um mistão, né? Ô, filho, Fortaleza vou e pedir esse Cruzeiro. Hoje já é um mistão para Fortaleza e reserva. Cruzeiro Pra já mim vai não marca mistão. ponto, não marca ponto. Corinthians e Grêmio, Não, titular ou mas reserva? é titular ou reserva? Titular ou reserva? Só o Corinthians. Corinthians e Grêmio, pra mim, tem que ser titular. Teria que ser titular. Como não é titular hoje, não marca ponto. Pra mim é reserva. Não, tem que O ser Grêmio? titular. Não, com o Grêmio vai ter que ser titular porque hoje já tá no reserva. Corinthians e Botafogo, titular. Não tem Próximo. viagem, Titular. repara, não tem Titular. viagem. Titular. Próximo, deixa eu ver. Próximo, página, vai. Aí. Cadê? É aí, Fortaleza. Copa aí, Sul-Americana. Corinthians e Fortaleza? Pô, titularíssimo. E mais Tem um pouco. titular em tudo, vocês estão Corinthians poucos. e vocês também? São Titular? Paulo. Corinthians e São Paulo. Titular. Ué, Ué, vai. volta no Castelão, Fortaleza 3 dias e depois, Corinthians. titular no Morumbi. Titular. E aí, 3 dias depois, a decisão Não da dá, Sula. Salazar. E Não aí? tem... E aí? O Corinthians não tem condição de colocar titular em todos os Já jogos. mudou essa tela? Corinthians vai e fazer Qual o que quê? você vai pôr no reserva aí? Você vai priorizar a Sul-Americana e tem que ficar de olho no brasileiro. Então, mas qual jogo que você põe no reserva? Era hoje, você tá reclamando. Hoje tem um mistão. Era hoje, você tava Não, dando tudo bem, pau mas pra depois cacete. de hoje, titular Mas você em tava todos? dando pau pra Depois cacete. Mas depois de hoje, titular em Não, todos? na época do não Miller titular era em todos, titular não. em Mas todos. então, e você coloca em qual? Vamos lá, hoje você arrebentou com o... Falou que não, que tinha Contra que o força Botafogo. máxima. Tá, então, Contra o Botafogo e depois faz contra a o Grêmio é tríplice titular. reserva. Contra o Grêmio é reserva. Não, titular. Ele poupou hoje? Espera um pouquinho. Não, tô falando que você faria, não que... Não, ele poupou hoje, Não, certo? não. Titular contra o Grêmio. O primeiro jogo que Pouco tá lá contra o Botafogo. Presta atenção, não é o que ele vai fazer, Sala, é o que você vai fazer. O primeiro Então, jogo é eu- Fortaleza e Corinthians Isso. hoje. Você iria como? Mistão. Eu iria com o titular. Então você pouparia. Mistão. Então não reclama, você bateu no Luxemburgo pra cacete. Não. O Corinthians tá com mistão. Eu falei mistão. Você bateu Mistão. aqui, abriu o programa, não, porque é um absurdo. Não, três zagueiros, eu não você iria de olha 3 lá- zagueiros. Não, você falou Eu não dos iria de jogadores 3 zagueiros, eu preservados. não iria de Você Juan, falou dos eu não jogadores colocaria o preservados. Wesley no Não. banco, por isso que eu Agora, critiquei. eu tava indo na boa Ué. contigo, agora você tá se contradizendo. Mas eu tô mantendo. Negativo. Não tá não. não. Senhor, você que não entendeu. Não, senhor. Eu continuo com as críticas. Ixi, Meteu 3 não, zagueiros, não, eu não tava- concordo. tava Pôs bom o Juan, demais eu não pra ser concordo. verdade. Pôs o Wesley no banco, eu não concordo. Tava bom Ué. demais pra ser verdade. Qual que você falou- vai com reserva aí? Você falou que o Vanderlei pôs time reserva e tal, você falou que E ia com errou. reserva também. Eu acho E o errou. seguinte, Ué, se você for ia trocar- como? Seria de 3 zagueiros? Você ia como? Não. Aí é formação. Não, tô mas falando- essa foi tô minha com crítica. titular ou reserva. Mas essa foi minha crítica. Essa discussão Jornal vai da acabar na Gazeta, redação. Dá licença. Chegando, tchau. Ó, o jogo vai meninos. começar, vamos pro Beijo, jogo. até Vambora. amanhã, tchau. Nossa Senhora.